Em recente visita ao Brasil, um dos maiores cientistas políticos do mundo, Wim Furbas, da Universidade de Leiden, na Holanda, ficou impressionado com as articulações políticas no Congresso aqui em Brasília. Ele chegou a dizer textualmente que no legislativo do país existe uma vontade política para superar a desigualdade social, combater a pobreza e elevar o padrão da sociedade. A observação do professor dessa universidade holandesa vai contra as palavras de ordem, de descontentamento das manifestações de rua no ano passado, e também é conflitante com pesquisas que apontam o baixo índice de confiança dos brasileiros, dos partidos políticos e nos políticos. É o mais baixo entre as instituições nacionais. Para debater o papel do poder legislativo no Brasil e essa crise de legitimidade, são nossos convidados o cientista político e diretor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Aldo Fornazieri, o jornalista, mestre, doutor em Ciências Políticas da Universidade Federal do ABC, Sérgio Praça, e o cientista político e professor do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o Fabiano Santos. E também contamos com a participação da jornalista Priscila de Paula, que vai selecionar perguntas encaminhadas pelo portal brasilianas.org. Lembrando que o programa é ao vivo e você ainda pode enviar a sua pergunta. Nesse primeiro bloco, vamos falar desse papel do legislativo brasileiro no equilíbrio de forças dentro do sistema democrático. Eu queria começar no Rio com o Fabiano. Não, ainda está com um probleminha de satélite aqui, nós entramos daqui a pouco. Então, eu queria ver, Aldo, você tem escrito muito sobre essa questão da crise de legitimidade aí das instituições tradicionais, as redes sociais, manifestações de rua. Como que você vê, nesse momento, essa questão, esse impasse político? Bom, eu acho que quando se fala do legislativo, tem que olhar o legislativo de dois ângulos. Um ângulo é o ângulo, digamos assim, da análise política, que diz respeito à eficácia e à funcionalidade dele e à relação dele com o executivo. Nesse sentido, acho que tem os estudos do Fabiano, do Limonge, e assim, do Fábio, do Limonge e assim por diante, que mostram que existe um avanço na medida em que se estabilizou uma democracia e uma relação entre o executivo e o legislativo. No entanto, evidentemente que esse avanço, essa estabilidade política democrática, que implica que mais ou menos 75%, 80% dos projetos do governo são aprovados no Congresso, ele tem um custo político bastante alto. Então, esse é um dos ângulos de abordagem. O outro ângulo de abordagem é o ângulo da população. E, nesse sentido, podemos dizer que o Congresso vai muito mal. O ano passado eclodiu essa crise da chamada representação política. Recentemente, por exemplo, o Ibope fez uma pesquisa que mostra que o índice de confiança do Congresso está em torno de 30%, 35%. 30% os partidos e 35% o Congresso. Então, desse ponto de vista, o Congresso vai mal, porque, afinal de contas, a população não se sente representada nem pelos partidos e nem pelo Congresso. Eu queria ver o Fabiano, no Rio, Fabiano, como que você vê esse paradoxo aí de um Congresso que, de um lado, tem essa visão positiva e tem aprovado algumas leis relevantes, efetivamente, e, de outro lado, esse descrédito junto à opinião pública? Boa noite, Nassif, boa noite, Aldo, boa noite, Sérgio. Esse tópico aí é fundamental no cenário da democracia brasileira atual. Por um lado, todos reconhecem que é fundamental ter um Congresso forte, um sistema representativo democrático pressupõe a existência de um legislativo atuante. Então, há essa percepção. Por outro lado, não podemos deixar de observar esse descontentamento e o que aparece nas pesquisas, né? Aparecem indicadores de como se o Congresso e o Legislativo brasileiro deixassem de cumprir aquilo que é esperado e é necessário de um Congresso na democracia. Eu acho que esse índice que o Aldo apresentou é muito interessante, um índice de 30% a 35% apenas da população apoiando o Legislativo. Por quê? Porque se aproxima, por exemplo, do índice de apoio e de confiança que o próprio Executivo tem obtido. Evidentemente que na campanha eleitoral ele tem crescido na confiança, a figura da presidência e o governo, mas esse índice é muito semelhante. E algo semelhante que a gente percebe na comunicação política brasileira, tanto do ponto de vista do governo atual quanto do ponto de vista legislativo, é assim, a sobrecarga
nas fontes de informação para a população de informações e de notícias negativas em relação às instituições. Aquilo que é positivo no legislativo não aparece para a população. E isso pesa muito no modo pelo qual a população pensa e aprecia o trabalho do legislativo. Eu queria ver então com o Sérgio. Sérgio, a gente está discutindo aí esse ponto do legislativo, como o Fabiano colocou, os avanços que não são divulgados, a parte negativa que é. Como que entra? Porque a democracia, esse papel da comunicação é um papel central também, à medida que ela que faz o meio-campo entre os poderes e a opinião pública. Né? Como que você vê esse papel da comunicação pública em geral em relação ao jogo político? Em relação ao legislativo, Nassif, fazer o deputado se comunicar com seus eleitores ou com seu distrito informal é algo muito difícil. Né? Em São Paulo a gente tem 70 deputados e eu desafio todo mundo a nomear mais de 5 deputados federais. Né? Quem não trabalha no legislativo, a gente não consegue acompanhar o mandato deles. Então, o próprio deputado, às vezes, tem dificuldade de saber quem são seus eleitores e que base ele está representando. E aí a comunicação fica muito dificultada, né? Se você tem um eleitorado disperso, para quem você vai se dirigir? Né? Com a internet e redes sociais, você já tem uma condição de começar a montar esse contato. Né? Melhor, o deputado João Willis, lá do Rio, é um ótimo exemplo disso. Né? Ele tem uma base eleitoral extremamente dispersa, porque é famoso, ex-BBB, etc, etc. Mas ele usa o Facebook, ele usa a internet, o YouTube, para se comunicar com esse eleitorado dele que é disperso. Né? Então, nesse sentido, é um candidato que aproveita muito bem isso. A maioria dos candidatos não tem esse... Eu queria ver com o Aldo. Aldo, a gente tem aqui um processo de demonização da política aí, trazido pela mídia tradicional. Por outro lado, quando a gente vai para as redes sociais também, tem, digamos, uma iconoclastia que é ampla. De que maneira que vai se conseguir consolidar, digamos, uma visão positiva da democracia tradicional, convencional, dentro desse caos de informação que nós temos hoje? Bom, eu penso que uma visão positiva da democracia não necessariamente implica numa visão positiva dos políticos e da política. Hoje em dia surgiu um novo conceito que alguns teóricos trabalham, que é o conceito de democracia monitória. Eles defendem a tese que nos últimos 30, 40 anos surgiram vários monitores sociais que monitoram o sistema político. E esses monitores, por exemplo, para dar um exemplo para o telespectador, o que significa um monitor, por exemplo, a Rede Nossa São Paulo é um monitor. E eles, digamos assim, cobram o sistema político ações mais consequentes, ações mais transparentes, combatem a corrupção, e isso faz o quê? Quebrou o monopólio do discurso político dos partidos e dos políticos. E os partidos e os políticos estão submetidos a uma discussão pública muito maior, que não existia antes. O custo disso é uma crítica maior da sociedade sobre o sistema político e sobre os políticos. Então, eu acho que essa democracia monitória ela tem um papel importante e eu não vejo que a crítica seja um demérito da democracia. Tá. Pelo contrário, eu acho que é um fortalecimento da democracia. Tá. Eu quero ver com o Fabiano. Fabiano, a gente vê a campanha de hoje. Você tem, por exemplo, em termos econômicos, aí você tem um conjunto de políticas opostas aí, o neoliberalismo de um lado, o desenvolvimentismo de outro. A gente vê em políticas sociais vários grupos avançando de uma forma, abrindo espaço dentro da democracia brasileira. Mas, de algum modo, quando olhamos os partidos, ou o próprio Congresso, mesmo o Congresso tendo aprovado um conjunto de leis aí meritórias, os partidos parece que vão a reboque, assim como o Congresso. O que acontece, digamos, dentro desse modelo pulverizado das redes sociais, ainda há espaço para partidos? É possível um partido representar grupos tão, hoje, dispersos, tão se manifestando através de redes sociais? Como é que você vê o futuro dos partidos dentro de uma democracia digital? Eu acho que os partidos eles vão manter o seu papel, né, de mediação, de agregação de interesses por um bom punhado de anos. Eu não percebo no momento atual ou no futuro próximo a dispensa desse instrumento fundamental de transformação, da comunicação, do debate político em voto e em poder político.
Isso não quer dizer que o partido que nós estamos observando hoje vai ser o mesmo partido que nós observaremos daqui a algum tempo, alguns anos, né? É muito difícil prever, dada a velocidade pela qual as novas tecnologias adentram, né? Não só o mundo político, mas na economia e no dia a dia das pessoas, é muito difícil prever exatamente o que vai acontecer com a figura dos partidos. Mas, em perspectiva histórica, a gente tem que lembrar que no século XIX os partidos eram vistos de uma certa maneira. Eles começam a surgir como organização e máquina eleitoral na virada do século XIX-XX, mais no início do século XX, e depois eles passam a ser propagadores de ideologia, de programas e de agendas no imediato pós-Segunda Guerra. E antes da Segunda Guerra, essa característica já começava a pesar bastante. Nós temos transformações na democracia representativa, transformações que têm que ver com modificações na sociedade, mas fundamentalmente com o que vocês estão chamando a atenção, e você especificamente nessa questão, que é a questão da tecnologia da informação. Isso impacta demais o modo pelo qual os políticos e as suas instituições devem trabalhar para atingir o eleitor. Agora, essa característica de agregação de interesses, o Nassif falou muito bem, essa pulverização, né, ela está dada e com mais intensidade ainda no momento em que as tecnologias propiciam, né, uma comunicação mais rápida e a propagação de informação mais rápida. Por isso mesmo, é mais fundamental ainda instrumentos que agreguem essa dispersão de informações numa agenda que seja minimamente administrável, né? E essa instituição que nós conhecemos, a gente tem que sempre que aproveitar a memória e aquilo que existe na história com as suas coisas boas e tentando aperfeiçoá-la e adaptá-la para um novo momento histórico para dali conseguir dar conta dos problemas da economia, da sociedade e da política. Eu acho que o partido está na posição ainda privilegiada para dar conta dessa tarefa. Evidentemente que eles têm que se transformar, dadas as transformações na tecnologia. Mas eles estão aí, eles precisam ser aproveitados. Quando você fala na história, a história aí da democracia e tudo, os grupos de mídia, principalmente a partir do final do século XIX e XX, eles passam a ter um papel central nessa mediação política. E nós vimos aí, a partir da campanha do Obama, principalmente, uma coalizão de grupos de mídia para virarem agentes proativos mesmo da política, até como forma de se defender de outros grupos. No Brasil, isso está bem nítido também. E os grupos de mídia perderam, digamos, aquele monopólio da informação que se tinha antes e aquele controle do espaço de concessão, né? Isso como é que você vê esse desenho da informação e o papel dos grupos de mídia daqui para diante? É a questão fundamental, Nassif, na democracia brasileira. Isso é a questão, talvez, mais fundamental do ponto de vista das instituições, da institucionalidade, da consolidação e, digamos, de um aperfeiçoamento e aprofundamento. Eu vejo da seguinte maneira: quando a gente tem o nascimento desse instrumento mídia na política, as mídias, os instrumentos, os órgãos de imprensa, eles eram comprometidos de saída e, por definição, com partidos e com algum lado no conflito político, no conflito econômico, conflito social. Eles eram definidos dessa maneira. Não é? Esse surgimento de uma mídia supostamente neutra e que simplesmente expressa a verdade é algo que é propagado e que vem mais recentemente. Mas o que eu acho que os conflitos recentes no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa também, em outros lugares do mundo, têm mostrado é que não há como retirar da grande mídia o seu caráter de empresarial. E, como tal, tem interesses muito bem enraizados, arraigados, e conhece esses interesses, e tem um lado, né, na disputa político-econômica, né? Evidentemente que esse interesse não coincide com o interesse das lideranças que surgem com as novas mídias. Então, mesmo nesse campo, na realidade, né, econômica e social, a mídia começa a ter contornos distintos, e a sua expressão política também vai pluralizar e vai ter contornos distintos. Aldo, quando a gente fala em democracia, você tem, digamos, a igualdade de manifestação. A gente vê as campanhas do Ministério Público, que tem que assegurar a igualdade para todos os lados aí, mas a gente vê aqui uma concentração de poder muito grande, seja do ponto de vista de mídia, seja do ponto de vista do financiamento de campanha, seja do ponto de vista do modelo político-partidário. De que maneira que se consegue avançar nessa democratização e nessa repartição de poderes aí para tornar, digamos, essa democracia mais acessível a todos os atores políticos aí? Bom, o poder econômico, ele é uma expressão que se manifesta praticamente em todas as democracias ocidentais. Ele é uma realidade, e hoje mesmo saiu um dado publicado no Estadão, né, que do quase 1 bilhão arrecadado,
19 empresas forneceram 500 milhões, a metade do que foi arrecadado. Por aí você pode ter uma dimensão de quanto pesa o poder econômico. E isso remete para o debate em torno da questão da reforma política no ponto do financiamento de campanha. Quer dizer, existem vários modelos de financiamento de campanha. Eu penso que o modelo mais adequado, no caso do Brasil, seria um modelo público com doações individuais, sem doação empresarial. Quer dizer, o cidadão, eu tenho dito que no Brasil o cidadão foi transformado num cidadão de sofá, porque ele é passivo em todos os sentidos. Eu acho, então, que um modelo público com doações individuais, portanto, um modelo semipúblico, seria o mais adequado para reduzir, no caso, o peso econômico nas eleições. Vamos a uma pergunta selecionada pela jornalista Priscila de Paula. Lembrando que o programa hoje é ao vivo. Você ainda pode enviar sua pergunta pelo portal brasilianas.org. Priscila. A gente tem recebido várias perguntas de internautas e telespectadores que questionam sobre a eficácia e sobre a importância do país ter um Congresso forte. Uma telespectadora e internauta de Santos, a Valquíria Ferreira, pergunta: além da aprovação de projetos, da não aprovação de projetos do governo, de que outra forma o Congresso pode demonstrar força? Pergunto para você, Sérgio. Através da fiscalização de atos de corrupção do Executivo, né? CPIs costumam ser um ótimo mecanismo para isso. Chama a atenção para o fato de que nos últimos 10, 15 anos as CPIs perderam muita força, né? Eu lembro dos anos 90, óbvio que você viveu muito mais história do que eu, mas nos anos 90 parecia que tinha CPI importante a cada, né, todo ano, todo semestre tinha uma CPI. Em função da queda do Collor, o país se viu na obrigação aí de... Exatamente. E as CPIs ganharam um espaço muito grande e foram muito bem utilizadas pela oposição, que naquela época era o PT. Né, o PT era um ótimo partido para atuar em CPIs, vazar informação para jornalista. Né? Igualzinho fazer. Mas desde então, desde o governo Lula, talvez um pouquinho antes, as CPIs perderam muita força. Né? Resta saber por quê, eu não sei exatamente por quê. Eu acho que entra um pouco tem um pouco a ver com o que o Janotti falou hoje no Estadão. A própria estratégia partidária do PSDB, a sua atuação partidária não foi muito eficaz como oposição no Congresso, né? Mas então, respondendo à pergunta, eu acho que por CPI, eu acho que por propor políticas alternativas às políticas do Executivo, né? Programas políticos alternativos, o Legislativo tem um papel importantíssimo. Fabiano, a questão do Tribunal de Contas, que o Tribunal de Contas devia ser um órgão técnico a serviço dando subsídios aí para o parlamento aí. No caso do Brasil, ele não assumiu uma identidade política própria. Como é que você vê o papel do TCU hoje, a maneira como ele atua? Acho que o TCU ele faz parte, né, dessa arquitetura institucional, esse mosaico institucional montado, né, a Constituição de 88, para dar conta de uma democracia que se quer não só eficiente no sentido de produção de políticas públicas, mas também zelosa, né, no ponto de vista do controle da atuação dos outros poderes. Esse método de montar um TCU, que ao mesmo tempo é técnico, mas ao mesmo tempo é político, é um método importante, é um método interessante e inteligente. E aí, o que é interessante no caso brasileiro é que, hoje em dia, os membros do TCU, que são lideranças políticas, que são indicadas pelo Congresso, vieram lá de trás e, portanto, vieram indicados de momentos políticos nos quais a coalizão agora hegemônica não exercia o poder. Então, de alguma maneira, o TCU está sempre atrasado em relação a uma maioria que está predominando no Congresso, não é isso? Mas é justamente isso, essa é a previsão, o incentivo político para que efetivamente o TCU faça aquilo que se deseja que ele faça, não é? Então, acho que funciona um pouco, esse conflito de poderes e o conflito político nos incomoda um pouco, mas eu acho que é isso que faz a força da democracia, não é? O Congresso ele é mal visto, mas ele expressa o contraditório que existe na sociedade em relação a várias decisões que são tomadas pelo Congresso, mas que não repercutem mal na sociedade, porque tem várias pessoas contrárias àquela decisão. Porque o conflito está na sociedade, não pode deixar de estar no Congresso. O TCU é um instrumento do Congresso e, portanto, vai expressar esse caráter conflitivo da política.
Vamos para o primeiro intervalo e Brasilianas.org volta já. Voltamos a apresentar Brasilianas.org, que discute hoje o papel do poder legislativo. Nesse segundo bloco, vamos falar da capacidade de resposta da Câmara e do Senado às demandas sociais. Eu volto no Rio com o Fabiano. Fabiano, você podia relacionar aí algumas leis relevantes que o Congresso aprovou, que não chegam, digamos, ao conhecimento da opinião pública? E como é que explica, digamos, dentro desse jogo de interesses, que haja a formação de maiorias para propostas legitimadoras que beneficiam, digamos, setores mais fracos da sociedade? Bom, eu lembro de uma específica, que é o Marco Civil da Internet. Ela foi, de alguma maneira, discutida, ou notícias foram veiculadas a seu respeito, mas eu acho que de forma muito tímida. Eu acho que é central, é uma legislação que tem sido trabalhada e pensada como única, como muito modernizante, como algo que os outros países avançados não têm. E foi fruto de uma deliberação, de um trabalho de muito tempo no Legislativo, com ampla participação. Isso vai ter um impacto muito positivo na vida da sociedade e não temos tido esse feedback, né, a esse respeito. Isso é um exemplo, eu poderia dar vários outros, mas vou ficar aqui pensando, tentando lembrar e não é o caso. Isso é um ponto. O ponto que você chama a atenção, que é fundamental, é essa preocupação que um Congresso tem com política social e com inclusão. Isso é tradicional, é histórico, né? Por exemplo, antes de 64, o Congresso era muito considerado brasileiro, mesmo aquele Congresso oligárquico, basicamente ocupado por fazendeiros, né, por donos de terra, era tido por alguma parcela da esquerda como um entrave às reformas. Mas nesse mesmo Congresso, antes de 64, várias propostas de reforma agrária foram discutidas. Havia consciência no Congresso da importância de um tema como a reforma agrária, a importância de se aprovar esse tema. Isso, em 88, por exemplo, quando se aprova a nova Constituição, vários analistas mostram como a Constituição é detalhista e como ela tem uma mensagem fortemente social-democrática, principalmente no seu capítulo social. Então, isso é uma tradição no Congresso brasileiro, não é? Que em alguma instância ele realmente é mais de centro liberal, mas no âmbito social, o nosso legislativo é um legislativo extremamente comprometido com a questão da inclusão social. Ele simplesmente aprova e endossa todas as políticas que têm vindo do Executivo do ponto de vista da distribuição de renda. Evidentemente que algumas matérias, como a reforma tributária, as outras mais complexas, têm sido travadas e têm tido mais dificuldade para serem aprovadas. Agora, não se pode dizer que o Legislativo no Brasil, tradicionalmente, vem sendo um grande entrave para a inclusão. Não é, essa hipótese tem que ser rediscutida, não é verdadeira. Fabiano, eu lembro até algum tempo atrás, havia esses estudos mostrando a divisão do Congresso entre o chamado baixo clero e aqueles deputados mais influentes que ajudavam a formar opinião. Do ponto de vista de quem está fora, assim, parecia que em outras legislaturas aí você tinha um contingente, digamos, de pessoas, de lideranças lá mais expressiva. De alguma maneira, esses estudos têm continuado, têm mostrado como que é esse perfil dos formadores de opinião e do baixo clero no Congresso? Sim. Acho que a realidade não muda muito. Agora, acho que isso responde a um incentivo institucional no Congresso que tem uma característica de concentrar os poderes decisórios, os processos decisórios, em torno dos líderes partidários, de quem ocupa a mesa diretora, o colégio de líderes. Então, são temas que são tratados pela literatura, mostrando que a organização do Congresso, do ponto de vista da distribuição de trabalho entre os parlamentares, essa organização poderia melhorar no sentido de incentivar mais os parlamentares que não têm postos de lideranças a fazerem um trabalho e assumirem compromisso no processo decisório. Isso é uma parte. Agora, é verdade também que há um dinamismo no Congresso brasileiro. As comissões têm tido uma atuação mais importante, principalmente eu gostaria de chamar a atenção
para a consultoria legislativa no Congresso, né, que é um tema pouco notado na literatura, mas tem prestado um serviço muito importante no processo decisório. A consultoria legislativa é um órgão do Congresso, é um órgão centralizado na mesa da Câmara, mas que serve às comissões, serve ao baixo clero, serve aos relatores e tem conseguido fazer um trabalho de produção de informação muito compatível com aquilo que é visto no Executivo. É evidentemente que muitos passos precisam ser dados. É um grupo pequeno, muito bem formado, de profissionais voltados para o processo decisório. Mas eu acho que esse é o sentido que a gente poderia pensar uma reforma e um aperfeiçoamento do Legislativo no processo decisório, para democratizar mais o processo decisório dentro do Legislativo. Eu tenho trazido para os eventos aqui da Brasilianas alguns desses assessores legislativos de alto nível para temas específicos, né? Agora, a gente percebe, quando se fala aqui o São Paulo, Rio principalmente, muito preconceito em relação ao político do Nordeste. Agora, a gente percebe também, de fora também, quando você vê muitas leis modernizantes, eles tendo uma atuação no Congresso muito mais moderna, digamos, nos seus estados de origem. E a gente vê também que essa questão do nível político também, em São Paulo, Rio, você tem os políticos de cabeça mais aberta, menos aberta. Como é que você vê esse desenho regional no Congresso? Bom, evidentemente que tem pautas regionais. Por exemplo, o Nordeste tem determinados interesses que não se colocam aqui em São Paulo e vice-versa. Mas eu queria retomar um pouco isso que o Fabiano estava colocando, porque eu acho assim que nós vivemos um pouco uma situação paradoxal. Existem exemplos positivos de atitudes do Congresso no sentido de trabalhar a pauta de inclusão social, mas também existem exemplos muito negativos. Eu te dou um exemplo, por exemplo, a questão das empregadas domésticas. Foi um projeto que foi se arrastando 15, 18 anos e depois de aprovado ainda falta regulamentação. Então, o Congresso não age plenamente, digamos assim, por exemplo, no sentido... cotas para negros no serviço público. Cotas para negros, tudo bem, mas é ambíguo e acontece o seguinte, então tem um paradoxo, e o grande paradoxo é que apesar de tudo isso, a sociedade brasileira continua profundamente desigual, uma das mais desiguais do mundo. Então não adianta, quer dizer, apenas o esforço do Congresso, é preciso que a realidade mude. E por outro lado, eu acho assim que o que, digamos, deturpa a visão que se constitui em torno dos partidos é a corrupção. Historicamente, quer dizer, a história das repúblicas democráticas, os teóricos que pensaram isso, sempre entenderam que a corrupção é o grande mal das democracias, das repúblicas. E nós temos, assim, podemos dizer que se avançou no combate à corrupção, podemos dizer, mas que temos ainda um índice muito elevado de corrupção, também podemos dizer. E um último elemento que eu queria colocar aqui é o problema, por exemplo, da reforma tributária. Nós vivemos um sistema tributário regressivo, onde os pobres pagam mais imposto do que os ricos. Quer dizer, sem resolver esse problema de fundo, muitas vezes as políticas sociais fazem pouco efeito, porque uma reforma estrutural poderia ter uma incidência muito maior. Tá, ou seja, a gente fala muito nas reformas políticas, no aprofundamento da democracia, mas a base de tudo que são os partidos políticos, a gente vê que são profundamente autocráticos aí, abrem pouco espaço para renovação, a democracia interna é muito duvidosa, são pouco representativos. Não está faltando uma discussão também sobre a reforma nos partidos políticos? Sem dúvida é muito importante, mas aí cabe a cada partido fazer a sua, né? Eu acho que seria muito difícil uma lei ou legislação que regulamentasse a organização mas, por partidária. exemplo, tem partidos hoje aí que o diretório pode intervir nos diretórios municipais. Isso dá um poder para a cúpula aí pouco democrático, digamos. Mas há o exemplo contrário também, né? De diretórios municipais muito autônomos face à direção estadual e direção nacional do partido, né? Então acho que cada partido encontra seu equilíbrio. Eu acho que a gente tem uma ideia também de que no Brasil os políticos não se renovam, que vai de encontro à taxa de renovação parlamentar no Brasil, né? Entre 45% e 55% a cada eleição
federal. São Paulo está há 20 anos que é Alckmin, Serra, Marta... Não, mas estou falando dos deputados federais. Tá. Né? Acho que para a executiva é outra discussão mesmo. Né? Aí concordo que falta renovação. Tá. Né? Mas nossos deputados têm muita dificuldade em se reeleger. Né? Então existe uma alta rotatividade no parlamento que precisa ser considerada também. Fabiano, eu queria expor essa questão para você também. Você acredita que os partidos eles têm que ter autonomia para definir ou podem ter legislações que os tornem mais democráticos e mais transparentes? Não, eu defendo a autonomia dos partidos, né, do ponto de vista da sua organização, na gestão interna. Eu acho que isso faz parte da cultura, da característica do perfil do partido. Que grupos, né, estão sendo representados ali pelos partidos. Eu acho que seria importante levar em consideração aquilo que o Aldo falou, né, que eu acho que modificações na legislação eleitoral e partidária ao redor dos partidos podem criar incentivos importantes para induzir mudanças, né, no modo pelo qual os partidos agem. Né, um ponto fundamental, o da reforma política. Né. Eu acho também interessante perceber que essa questão do financiamento, reforma política é voltada para o financiamento, não outros aspectos da reforma política com os quais eu não concordo tanto, principalmente mexer no sistema eleitoral. Mas, no que diz respeito a financiamento de campanhas, é preciso perceber que é algo muito novo, não é? Esse fenômeno, né, da mídia e da mídia de massa, né, nas campanhas e na formação das opiniões, e isso impactando muito, né, o peso do dinheiro nas campanhas, é algo que as outras democracias ditas, né, mais maduras, mais consolidadas, experimentam, e esses países estão sempre modificando a sua legislação de financiamento de campanha, e mesmo assim, né, muita coisa acaba sendo revelada como mal feito e má conduta. Né? Então, eu acho que no Brasil essa questão é sensível, essa questão precisa ser encarada, ela precisa ser aperfeiçoada. Isso pode causar impactos positivos no modo pelo qual os partidos se organizam e agem no sistema político. Vamos a outra pergunta selecionada pela jornalista Priscila de Paula, enviada pelo Brasilianas.org. Priscila. A gente tem alguns internautas e telespectadores que querem saber sobre o lobby. O Maurício Vitor, de Belo Horizonte, e a Bia Martins, de São Bernardo do Campo, São Paulo, perguntam como funciona o lobby no Brasil e ele melhoraria se fosse regulamentado como é nos Estados Unidos? Aqui é uma confusão. O lobby aqui se pensa em suborno, tudo, e o lobby tradicional é você influenciar e levar informações para influenciar votos. Né? Como é que você vê essa questão do lobby aqui? Bom, eu não conheço muito como funciona. O que se sabe é que o lobby existe, não é regulamentado, como você falou, né? Ao contrário dos Estados Unidos, que é regulamentado. Agora, o que vale ali é o poder econômico. Quer dizer, o poder... E aí... Um bom argumento vem atrás do poder econômico. É um incubador de corrupção. Essa que é a verdade. Então, me parece que uma regulamentação ela seria mais adequada, né? Ao menos você daria uma cara institucional a esse sistema de pressão. E por outro lado, veja o seguinte, quer dizer, é legítimo que as várias demandas econômicas e sociais se expressem no Congresso. Então, por isso que eu acho que uma regulamentação seria positiva. O prefeito Haddad aqui em São Paulo, na votação aqui do plano diretor, ele tomou, junto com a Câmara de Vereadores, um conjunto de medidas para dar transparência para todas as propostas, de onde vem. Esse tipo de transparência pode resolver no âmbito mais complexo de uma Câmara Federal, uma coisa assim, não? Eu acho que é positivo. Agora, é uma luta árdua, porque evidentemente que nós sabemos o tipo de pressão que o Haddad mesmo sofre aqui em São Paulo. Imagina no Congresso Nacional. Mas conseguiu aprovar uma lei polêmica. Exatamente. Então, eu acho que essas medidas de transparência, de regulamentação, são positivas de modo geral. Eu acho que elas servem para... Quer dizer, nós temos uma lei de transparência, agora eu acho que tem que haver também uma transparência na relação política. Por exemplo, eu acho que uma coisa que seria importante pensar seria o tipo de um estatuto das empresas públicas. As empresas públicas hoje são uma grande moeda de troca, né? Você vê que normalmente a corrupção nasceu lá nos Correios, na época do Lula, agora na Petrobras e assim por diante.
Então, acho que tem que acabar um pouco, limpar esse meio de campo que atrapalha muito a política e é um fator de desgaste muito grande do sistema político como um todo. Tá vendo? Sérgio, como é que você vê essa questão do poder econômico aí, do lobby e dessa regulamentação do lobby? Acho que existe um mito aí de que os Estados Unidos, por regulamentar o lobby, tem menos corrupção, né? Que lá é uma maravilha. Pelo contrário, né? Desde os anos 70, pelo menos, mas até antes, no Teapot Dome Scandal, nos 1919, alguma coisa assim, os Estados Unidos está repleto de escândalos ligados ao mau uso do poder econômico e pressão parlamentar. Até naquele filme que ganhou, acho que ganhou o Oscar, American Hustle, agora não lembro, né? Retrata essa corrupção, né? Então, assim, acho que quando o poder econômico, né, quando grandes empresas, grandes financiadores querem fazer algo que é ilegítimo, que lhes beneficia demais, eles vão achar um jeito de fazer isso. Mas o caminho é a criminalização e a penalização do corruptor. Pois é, mas aí não tem a ver com lobby, né? Aí nós estamos falando da corrupção mesmo. A grande diferença dos Estados Unidos para o Brasil não é a regulamentação legislativa, mas é o poder judiciário. Isso. Bom, vamos para o segundo intervalo. Brasilianas.org volta já. Voltamos a apresentar o Brasilianas.org sobre o poder legislativo. Nessa última parte, vamos discutir um pouco a necessidade ou não de se criar um sistema de análise do impacto legislativo. Em outras palavras, é possível criar um instrumento que meça a reação da sociedade diante da atuação dos congressistas para melhorar a qualidade do poder legislativo? O Fabiano ele mencionou essa questão das assessorias que trouxeram conhecimento técnico grande para o Congresso. De alguma maneira, Fabiano, há como o deputado analisar, ter esse feedback externo que não passe pela mediação dos grupos de mídia aí para analisar impactos sociais, até para legitimar as decisões deles? Eu acho que hoje é muito mais factível, né, imaginar, dada a proliferação de tecnologias, né? Já ouvi falar, não de estudar sistematicamente, algumas experiências de utilização de internet, de mídias várias que têm surgido para aprimorar o trabalho do representante junto às suas bases, justamente ouvi-los sobre o trabalho que o representante tem feito, né? E isso, evidentemente, pode significar e trazer ganhos para o trabalho da representação, né? Agora, existe um problema fundamental que perpassa toda essa questão, que é justamente o papel e a importância da informação no processo político, né? E a grande dificuldade que o legislador enfrenta, né, para dar conta da questão da representação, né, e a grande dificuldade que nós, representados, também temos, né, para avaliar o que de fato tem sido feito no legislativo e o que de fato tem sido feito pelos nossos representantes, pelos partidos aos quais temos dado apoio, né? Então, de alguma forma, essa questão das novas mídias, elas têm um potencial de diminuir o peso que a falta de informação traz para a representação, né, que precisa ser trabalhado. Mas eu acho que a gente está atento a isso, né? O Brasil é um dos maiores usuários, né, de tecnologias e do mundo virtual do mundo, né? Então não vai deixar de impactar e não tem deixado de impactar no processo de representação. Acho que tem que apostar nisso, né? O Aldo, você tinha comentado a experiência aqui do nosso São Paulo e tudo. Eu lembro que um tempo atrás tinha um acompanhamento individual de cada vereador. O que você conhece de experiências assim de transparência das ações dos parlamentares? Bom, aqui em São Paulo, além da nossa São Paulo, que ela acompanha muito mais a prefeitura propriamente, tem um grupo que se chama Voto Consciente. E esse grupo ele faz uma avaliação individual dos vereadores. Inclusive agora temos, eu acho que 17 vereadores candidatos a deputados estaduais e federais, e esse grupo Voto Consciente ele divulgou uma avaliação sobre esses vereadores. Eu acho que e isso é um exemplo de um monitor. O Voto Consciente, assim como a Rede Nossa São Paulo, é um monitor que é potencializado
exatamente por isso que o Fabiano estava colocando, que é o papel da internet e assim por diante. Então, na medida em que surgirem esses monitores que fazem acompanhamento sistemático, como o Transparência Brasil, no caso da corrupção, eu acho que vai se ter uma informação muito mais adequada para que seja oferecida ao eleitor e ele possa decidir de forma mais adequada o seu voto. Tá, filho. Ou seja, aqui foi comentado essa questão da sensibilidade dos políticos aí aos novos tempos, a parte social, e se falou da Constituição também. Você tem estudos sobre a Constituição. Mas a Constituição foi um evento... Como é que explica aquele fenômeno lá? De repente se abriu um espaço para uma Constituição cidadã daquela envergadura que ainda hoje estamos colhendo frutos, né? O que foi aquele momento? Era a sensibilidade dos políticos ou de alguma forma, aquela transição abriu espaço para grupos da sociedade, procuradores, cientistas sociais, movimentos sociais, se apropriarem daquilo e criar aquele monumento de cidadania? A Constituinte foi muito interessante. Acho que tem duas coisas importantes a lembrar aí, né? Primeiro que essa coisa de Constituição cidadã explica uma parte da Constituição, né? Existe uma parte econômica extremamente conservadora, né? Acho que venderam bem esse slogan, tem razão de ser, mas a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Então a Constituição não é tão pró-social quanto se diz. Assim, em relação a que você vê esse viés? Em relação ao impacto a regulamentação econômica, né, e outras coisas, direitos direitos para advogados que são um pouco detalhados demais, né? Tem coisas assim, lobbies foram muito bem sucedidos na Constituinte. Mas quanto à sensibilidade dos constituintes, acho que ocorreu num momento muito especial, que era a primeira grande discussão política no Brasil desde sempre, né? Mesmo antes da ditadura, a participação política no Brasil era irrisória. Então foi o primeiro grande momento em muitos e muitos anos de debate popular, né? A Constituinte de 46 foi muito diferente, era da elite política, não tinha nada a ver com cidadãos, né? Então acho que a Constituinte ocorreu num momento bem específico que mostra esse poder do cidadão e do lobby. Só queria dar um outro dado que eu lembrei o Fabiano falando dessa coisa de inclusão social, não só com relação aos projetos enviados pelo Executivo, né, que o Legislativo apoia e aí se dá mais inclusão social com limites, né, como o Aldo falou, mas também nas emendas orçamentárias, que a gente gosta muito de vilanizar, né, grana para infraestrutura, dinheiro desperdiçado e tal. Tem um texto novo do Carlos Pereira e do Lúcio Renaud, dois grandes cientistas políticos, que mostra que quanto mais o município recebe emenda, mais ele melhora seu IDH, né? Então as emendas têm um impacto social que a gente não enxerga, né? Mas esse problema da informação no Brasil é um fator antimodernizante fantástico, né? Você não tem critério para você cria o padrão, o slogan e vai condenando tudo sem análises mais aprofundadas, né? As emendas são um grande exemplo disso. Vamos a mais uma pergunta enviada através do portal brasileiras.org, selecionada pela jornalista Priscila de Paula. Priscila. A gente recebeu uma pergunta do telespectador e internauta Severino Xavier da Costa Filho, ele é aqui de São Paulo. Ele pergunta, com as eleições, com a renovação ou com a eleição de novos deputados e de parte dos senadores, quais são as chances das reformas estruturais como a tributária e a política serem votadas a partir do ano que vem? Fabiano, essa pergunta simples é para você, Fabiano. Muito simples, O Sérgio chamou atenção para uma coisa importante, que é uma taxa alta, relativamente alta, de renovação nas eleições no Brasil, né? Principalmente para o legislativo, né? Então, a cada eleição, pelo menos 40%, 45% de parlamentares não eram membros da Câmara na legislatura anterior. Agora, também preciso ver que, em geral, esses que são eleitos, esses novatos, eles são novatos entre aspas, né? Porque eles já participam da vida política, já passaram por cargos ou como secretários de Estado, ou eram parlamentares e que viraram prefeitos e voltaram para a Câmara. Então, eles ainda já estão inseridos, em sua grande maioria, na vida político-partidária de alguma forma, né?
Então, se não houver um grande realinhamento, se não houver uma grande surpresa, a tendência no Congresso é que os parlamentares, a distribuição de forças políticas, a distribuição ideológica na Câmara tem uma modificação no máximo discreta, Nassif, quer dizer, não pode esperar uma grande inflexão no posicionamento do Congresso em relação aos grandes temas. Dado isso, eu acho que reformas complexas, como a reforma política e a reforma tributária, elas vão sofrer as mesmas resistências, né? Resistências, aliás, que advêm dos grupos que são representados por essas forças, por esses parlamentares, por esses partidos. Então, a minha percepção é que as mesmas críticas, as mesmas contradições desses projetos vão aparecer no novo Congresso. Se houver alguma tendência para uma aprovação, isso não vai se dar sem grandes idas e vindas e grande negociação. Ô Fabiano, em 2010 havia alguns estudiosos que achavam que o Brasil ele já tinha pegado, digamos, um caminho irreversível, similar à democracia, às democracias europeias, um partido um pouco mais à esquerda, um pouco mais à direita, mas sem fugir muito desse rumo. Qual é a sua percepção sobre isso e qual o futuro dos partidos atuais, já que a gente está tendo, pela primeira vez, acabando aquela polarização PT-PSDB que marcou a política brasileira desde 94? É uma questão muito viva, né? Quer dizer, no dia 6 de outubro, né? No dia 5 para 6 de outubro eu não devo dormir, vou ficar lá debruçado sobre os resultados eleitorais, principalmente a distribuição de forças partidárias no Legislativo, justamente para saber se vai haver um grande realinhamento, porque alguns analistas têm trabalhado com essa perspectiva, e não sei, não tenho certeza se de fato isso deve ocorrer. A minha percepção é que PT e PMDB vão continuar como forças importantíssimas, né, as principais forças no Congresso, e talvez alguma dispersão maior nas outras forças, mas essa dispersão não é resultante de uma modificação nas preferências do eleitorado, mas sim é resultado da criação de novos partidos antes da eleição de 2014, e criação essa que advém da decisão da fidelidade partidária do Supremo Tribunal Federal, que diz que mudanças partidárias só podem ocorrer caso esses parlamentares que mudam de partido criem novos partidos. Então, eu acho que essa maior fragmentação ela resulta de uma intervenção do Judiciário na competição partidária. Para não deixar de responder a sua pergunta, eu acho que o Congresso ele tem sido mais centrado do que o Executivo. O Executivo tem sido um pouco mais à esquerda do que a força congressual. Eu acho que o que falta, de fato, para um avanço mais significativo, né, de políticas sociais, de um estado de bem-estar social mais forte e mais agressivo no Brasil, não é só aquilo que se encontra no Congresso, mas principalmente o modo pelo qual a sociedade está organizada e pressiona o sistema político para caminhar nesse sentido, né? Então, nunca devemos deixar de ter em perspectiva o modelo societal brasileiro, que ainda é um pouco fragmentado, que ainda padece do problema da informalidade. Aldo, quando a gente vê nas redes sociais, você tem grupos aí de discussão, grupos reunidos em torno dos mais variados temas aí. É inclusão, é de deficientes, o grupo, as feministas, o aborto. De que maneira que você acha que com essa fragmentação política e tudo, com essa possibilidade de fragmentação política, de que maneira que os grandes partidos vão conseguir desenvolver um discurso unificador? Você vê caminho para isso ou você vai ter que fazer acordos sucessivos dependendo de cada tema? Eu acho assim que no que se trata de direitos é mais fácil. Aliás, eu acho que o Brasil e a América Latina vivem ultimamente uma efervescência em torno da institucionalização de direitos civis. Eu acho que nós conquistamos os direitos de liberdade nas lutas contra os regimes militares e assim por diante, mas toda a América Latina padece muito ainda no campo dos direitos civis. E, ultimamente, a gente vê um avanço nesse sentido. Agora, por exemplo, quanto à questão da reforma política, eu vejo uma dificuldade muito grande de fazer uma reforma política acabada. Eu acho que ela vai continuar sendo incremental. Por exemplo, nós, se olharmos as 3 principais candidaturas, vemos que 2 têm um ponto de consenso, que
ele pode significar um retrocesso, que é a candidatura do Aécio Neves e da Dilma. Eles propõem a unificação das eleições, a Marina e o Aécio, né? A unificação das eleições, com eleições de 5 em 5 anos. E é o fim da reeleição. Tá. Eu acho que isso é um retrocesso. Retrocesso que é o fim da reeleição ou um espaço tão grande? Os dois. O espaço tão grande por quê? Porque o eleitor tem um espaço muito grande para fazer um crivo dos partidos políticos. Quer dizer, então ele pode punir o partido político de 2 em 2 anos. Tá. Eu, inclusive, defenderia a divisão da eleição na Câmara dos Deputados. 2/3 junto com o presidente e 1/3 2 anos depois junto com a eleição municipal. Eu acho que isso dá ao eleitor um poder de crítica, de crivo, de fiscalização muito grande. Então, nesse sentido, a proposta do Aécio e da Marina representa um profundo retrocesso e é uma proposta de reforma política. Então, não necessariamente a gente vai avançar. Bom, o programa Brasilianos.org sobre o Poder Legislativo termina por aqui. Agradeço muito a participação do cientista político e diretor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Aldo Fodazieri, do jornalista, mestre e doutor em Ciências Políticas da Universidade Federal do ABC, Sérgio Praça, e do cientista político e professor do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Fabiano Santos. Também agradeço a colaboração da jornalista Priscila de Paula e de você que nos acompanhou em mais essa edição. E lembre-se, você pode continuar colaborando, enviando sugestões, textos e vídeos para o portal brasilianas.org. Esse espaço aqui também é seu. E voltamos na próxima segunda-feira, às 7h30 da noite.